Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos de hoje à tarde, agradecendo a Deus por estarmos aqui, por podermos compartilhar desse momento de conhecimento, de aprendizagem espírita, o semeador. Agradecemos a Jesus e vamos, então, dar início lendo a mensagem recebida na casa na última terça-feira, que é o seguinte: Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. A terra, meus irmãos, foi criada, assim como tudo no universo, pelo amor maior de Deus. Mas houve um filho escolhido para fazer a sua arquitetura. Foi o Cristo Jesus, que com tanto amor, com tanto desvelo, preparou a escola abençoada, onde muitos aqui iniciaram passos importantes para a eternidade. Outros são convidados a essa escola, onde devem aprender a renunciar o ego e a se desabrocharem para a essência divina, o amor. Mas o planeta, cuja natureza é exuberante, também progride, e é chegado o momento em que a vibração não mais permitirá ódios, violência, corrupção. Muitos serão convidados a outras paragens, a outras escolas. E o planeta do Cristo Jesus regenerará, como foi a missão que ele iniciou aqui. Mas o futuro transcendente também convidará aos que já têm o coração bondoso a fazerem do mundo terra o paraíso, onde numa manhã será a morada dos inúmeros Cristos. Por isso, nesse instante, é Jesus quem fortemente está unido aos vossos pensamentos, convidando-vos para o reino do amor. E para isso, nós desejamos sempre que o verdadeiro aprendizado que vos leva à caridade seja contínuo no pensamento, na vontade e na ação. Amados, preparem-se para um futuro de piedade, misericórdia, doando-se sempre ao servir com renúncia e alegria. Que vós aproveitem a passagem por esta existência, por este mundo, que reencontrem sempre a mensagem do amor e que amem em profusão. Belíssima mensagem, né? Então, nesse momento, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, então, mais uma vez, a espiritualidade aqui presente, que coordena os nossos trabalhos, que nos abençoe, que nos traga a grata presença de cada um deles a nos iluminar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Que os bondosos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam estar então sendo agraciados com essa luz que agora é depositada sobre nós. Que os estudos de hoje sejam esclarecidos
Falei que esse aqui vai mostrar o tanto que eu estou tremendo. Tremendo igual vara verde. Mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 11, os 3 reinos, no 2, os animais, e nós vamos começar o estudo na questão 605, dando continuidade ao que o Denner tinha tratado e abordado na nossa reunião anterior. Na questão 605, Kardec vai questionar a espiritualidade benfeitora a respeito da alma do homem. Ele vai perguntar para os espíritos benfeitores se nós podemos entender que o homem tem 2 almas, uma alma animal e uma alma espiritual. Uma vez que quando a gente percebe um homem de mal, vamos assim dizer, nós poderíamos entender que nele há a sobreposição da alma animal em detrimento da alma espiritual. E quando nós visualizássemos um homem de bem, essa alma espiritual estivesse se sobrepondo à alma animal. E aí ele faz a seguinte pergunta: se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui 2 almas, a alma animal e a alma espírita, e que se ele não tivesse essa última, poderia viver só como os animais? Ou seja, se o homem não tivesse a alma espiritual, ele poderia viver como um bruto, como um homem selvagem. Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, exceto a alma. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma sobre a outra dessas 2 almas? E aí a espiritualidade vem nos responder esse questionamento. Os espíritos nos dizem que não. O homem não tem 2 almas, mas o corpo tem os seus instintos que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. O que é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui que a espiritualidade nos traz? Que o homem só tem uma alma. E o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. E o que é esse espírito? O espírito, ele é o princípio inteligente individualizado da criação divina. Então, o homem não tem uma dupla alma. Ele tem uma única alma, que a nossa vida espiritual é única, mas nós vamos ter sucessivas encarnações. E por que nós vamos ter sucessivas encarnações? Para que nós possamos nos melhorar. Nós passamos por esses estágios na matéria para nós desenvolvermos a nossa moralidade e a nossa inteligência. Nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida. Todos somos esse princípio inteligente individualizado. Mas o que vai nos diferenciar uns dos outros? As nossas escolhas. Nós temos como destinação a perfeição, o mesmo ponto de chegada, mas cada um vai tocar a sua vida, a sua marcha até essa evolução, de acordo com as suas escolhas. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão demorar mais, porque é tudo diante daquilo que nós vamos decidir fazer com as nossas vidas. Por isso que nós somos os artífices da nossa perfeição. Nós vamos construir a nossa trajetória até chegar a essa condição de espírito puro. Então, não existe essa dupla alma. Quando nós percebemos, muitas vezes, homens perversos, homens maus, é porque há a preponderância ali dos defeitos, dos vícios materiais, do apego à matéria. Aquela alma ainda está muito enraizada nas coisas materiais. Ela ainda não passou por aquele despertar do espírito. Porque quando nós despertamos para o espírito, nós vamos entender a importância da encarnação e o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos buscar nos esforçar para progredir, para poder desenvolver todas as virtudes que nós temos, cravadas na nossa consciência. Nós temos a potencialidade de sermos espíritos puros, então nós vamos buscar desenvolver o quanto antes, para, de certa forma, diminuir esse caminho, chegar mais rápido lá na perfeição. Mas não tem 2 almas. Então, os espíritos respondem essa pergunta. E sobre a dupla natureza, o que nós podemos entender? Que o homem, ele possui similitude em relação ao animal no que diz respeito às questões de sensações materiais. Se nós formos observar o nosso corpo e o corpo de outros mamíferos, o sistema respiratório ele é semelhante, ele não vai ser igual, mas ele é semelhante.
Todos os animais, assim como nós, vamos sentir fome. Por quê? Porque isso faz parte do instinto de conservação. A gente precisa alimentar esse corpo para nos manter vivo na matéria. Então, quando ele fala dessa dupla natureza, é que as nossas disposições orgânicas, elas vão sim se assemelhar à dos animais, mas o que vai nos diferenciar do animal é o senso moral, é ser esse princípio inteligente individualizado com a capacidade de compreender Deus, de compreender a nossa importância da evolução moral e buscar essa evolução nesse sentido. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Na questão 605A, Kardec ele vai, então, nos falar sobre a influência da matéria nessa encarnação. 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Todos nós carregamos imperfeições. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos em um mundo de expiações e provas. Cada um carrega dentro de si uma bagagem. E essa bagagem é que faz a nossa história. Nós temos que despojar dessas imperfeições? Sim. E além de despojar dessas imperfeições, na matéria nós ainda temos que lutar contra os prazeres que o mundo nos oferece. A matéria é um elemento neutro? Sim, ela é um elemento neutro, mas ela nos dá margem a ter prazer pelas sensações. Vamos pegar um exemplo que eu acho que todo mundo deve passar por ele. Comer é muito bom, né, gente? Vamos combinar um negócio. É muito bom se alimentar. Mas quando nós buscamos o alimento pautado no prazer, para poder satisfazer prazeres do nosso corpo, isso vai levar a um excesso. E esse excesso pode causar consequências à nossa saúde. E nós devemos lembrar que nós temos que cuidar do espírito, mas também do corpo, porque o corpo é o envoltório material que Deus nos deu para que nós pudéssemos estar nesse processo evolutivo. Então, não é fácil. Às vezes você vê um brigadeiro, você quer comer a vasilha inteira. A vontade é comer a vasilha inteira. Mas a gente tem que saber ponderar para poder manter a nossa saúde em dia. Então, é isso que ele fala aqui. Além da gente lutar contra as nossas imperfeições, a gente ainda precisa lutar contra a influência da matéria. Aí os espíritos nos respondem: sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e do homem são distintas entre si, de tal maneira que uma não pode animar o corpo da outra. E isso, quando os espíritos nos trazem a informação, já nos quebra o quê? A ideia da metempsicose. O que é a metempsicose? Muitas religiões, não aqui do nosso continente, mas do outro hemisfério, elas acreditam na reencarnação do homem não como homem, né? O homem morre, mas que ele pode reencarnar em uma planta, que ele pode reencarnar em um animal. E quando os espíritos superiores nos trazem essa informação, quebra essa questão da metempsicose. Uma vez que nós, homens, desencarnamos, só iremos reencarnar como seres humanos, independente do sexo, se vai ser homem ou mulher. Isso vai depender do que nós vamos precisar passar em cada existência. Mas nós vamos sempre reencarnar como seres humanos. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloquem no nível dos animais, tem o corpo que se rebaixa frequentemente a esse nível. Porque o corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Quando nós podemos observar duas pessoas brigando, o que a gente às vezes costuma falar? Nossa, estão degladiando como dois animais. Às vezes a fala agressiva, o grito, muitas vezes a agressão física, né? A gente olha e fala assim, nossa, que coisa mais irracional. E é isso
que eles trazem nessa resposta. Quando nós deixamos as nossas más tendências tomar conta, nós muitas vezes nos rebaixamos a agir de uma forma irracional. Mas o que é um ponto importante da gente lembrar? O animal, quando ele está na natureza, ele não se degladia com o outro por nenhuma outra questão específica. Porque nós, quando brigamos, é porque muitas vezes que é porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo estão falando mais alto dentro de nós. Quando o nosso orgulho se fere, nós muitas vezes nos vimos no direito de agredir o outro. Isso é uma inferioridade que nós precisamos combater dentro de nós. O animal, não. O animal na natureza, ele ataca ou para se defender, ou pelo instinto de conservação, para ele poder se alimentar. Então, quando a gente faz esse comparativo, é o comparativo de que, às vezes, o homem tem atitudes irracionais, muito voltadas à brutalidade, mas não nesse sentido de que os animais se degladiando ali, eles estão fazendo alguma coisa com algum fim. O espírito encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior dos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza, a outra das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. A partir do momento que nós vamos tendo consciência de que estamos aqui para nos melhorar, as questões materiais elas vão ficando secundárias. E a gente começa a ter um olhar mais elevado até para os pequenos problemas que a gente vai passar pelo dia a dia. Porque quando nós compreendemos que nós temos que ser seres caridosos, nós precisamos ter compaixão para com todos que estão convivendo conosco, a gente vai aprendendo a domar as nossas más inclinações, nós vamos aprendendo a domar as nossas más tendências. E tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós estamos aqui para, de fato, progredir. Questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma que são dotados? Kardec, quando ele faz essa pergunta, ele deixa para nós subentendido que os animais eles são dotados de um princípio inteligente, mas é um princípio inteligente diferente do homem, porque o homem ele é um princípio inteligente individualizado, que tem essa consciência do ser moral. O animal, ele tem um princípio inteligente que está em processo de elaboração. E aí os espíritos respondem que eles retiram esse princípio inteligente do elemento inteligente universal. E a questão 72, também do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que nós ainda não temos condição de compreendermos como se dá toda essa evolução do princípio inteligente na matéria, como se dá toda essa elaboração. Questão 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? E os espíritos nos respondem, sem dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva dos brutos, ou seja, o homem ele possui a individualidade. E esse processo de elaboração, quando se dá, quando se transforma, é o elo perdido, que nós ainda não temos essa condição de compreender. Questão 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a inteligência apenas desponta e que ela se ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? E aí os espíritos vão nos responder. Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Ou seja, esse princípio inteligente ele vai ser elaborado em sucessivos processos. E quando ele passa para a fase hominal, nós passamos pelas sucessivas encarnações até chegar à condição de espírito puro. Questão 607A.
Parece-se assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E os espíritos nos respondem: não nos dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? Ou seja, Deus não cria nada sem função. Deus não cria nada para nosso estágio contemplativo. Tudo que existe no universo tem uma função, desde o átomo mais simples até as questões mais complexas de astronomia, enfim, tudo tem uma função e tudo desencadeia e atua de uma forma universal, auxiliando ali em um processo de evolução. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade. E com este, a consciência do futuro, a destinação do bem e do mal e a responsabilidade sobre os seus atos. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois da juventude e, por fim, da idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Não, né, gente? Todos nós passamos por esse processo de embriogênese. Todos fomos embriões, depois que nascemos fomos crianças, jovens, até chegar na vida adulta. Da mesma forma, é o processo de elaboração desse princípio inteligente. Ele passa por essa elaboração em todos os reinos. Se alguma coisa deve humilhá-lo, é sua inferioridade perante a Deus e a sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem um objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as criaturas. Então, nós podemos perceber que no universo tudo tem uma utilidade. Tudo vai ter um fim e que vai desencadear nessa obra da criação, que é perfeita. Que Deus não faz nada que não seja como Ele, né? Que é um atributo de Deus, é essa perfeição. Então, a sua obra é perfeita, as suas leis são perfeitas, da mesma forma que toda essa elaboração. Questão 607b. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? E essa pergunta é muito interessante, porque o que a gente vai entender? Será que as primeiras encarnações dos espíritos se um mundo celeste, de espíritos puros? Então, não se deram sobre a Terra em provas, mas quando primitivo, sim, ela habitou, esses espíritos recém-criados habitaram, sim, a Terra. E a resposta: a Terra não é o ponto de partida da primeira nação humana, porque hoje a Terra é o mundo de expiação e provas. O período da humanidade começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores, que são os mundos primitivos. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse não é um caso frequente, mas seria uma exceção. Poderia acontecer de um espírito estar encarnado desde a sua primeira encarnação na Terra? Poderia. Mas o que é, vamos dizer assim, a regra, já que os espíritos nos falam que essa é a exceção?
há várias moradas na casa de meu Pai. Nós não somos habitantes deste planeta, nós somos habitantes do universo. Então, nós vamos passar pela nossa estadia evolutiva em vários mundos, de acordo com a nossa evolução. Então, nós vamos passar por esses estágios de evolução também em outros planetas. A regra é essa, né? Passar por essas várias moradas na casa do Pai. Questão 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? Será que o homem vai lembrar, depois que ele morre, das existências, desde a primeira existência dele na fase hominal? E aí os espíritos vão nos responder que não. Porque não é senão desse período que começa a vida para ele de espírito. E é mesmo difícil que se lembre das suas primeiras existências como homem. Exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância. A gente lembra de quando a gente era pequeno, bebê? Não. Então, faz parte desse processo. E ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. É o exemplo do embrião durante a gestação, né? Ninguém lembra da fase embrionária. Da mesma forma que o espírito não vai se recordar das suas primeiras existências na fase hominal. Questão 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedente, ou seja, do estado em que se encontrava no período em que poderia chamar anti-humano? E os espíritos nos respondem: isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque na natureza nada se faz por uma transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire a consciência mais perfeita de si mesmo. Um exemplo que nós podemos ter mais palpável dessa explicação é das nossas crianças, né? Eu acabei de ser mãe, então tudo para mim é esse universo. Quando o bebê nasce, ele age instintivamente. Ninguém ensina a ele a mamar. Ele instintivamente busca o seio para poder se alimentar. E ele depende única e exclusivamente do seu cuidador. O espírito, ali nas suas primeiras encarnações, ele vai agir pautado no instinto, porque o instinto é como se fosse um mecanismo de proteção para ele. A partir do momento que o espírito vai se desenvolvendo, esse livre-arbítrio vai, de certa forma, vamos dizer assim, aflorando, e ele vai tendo capacidade de escolher. E a partir do momento que ele vai tendo essa capacidade de escolher, ele vai tendo a responsabilidade sobre os seus atos. Da mesma forma, a criança. Quando ela está ali pelos 2, 3 anos, ela começa a escolher a roupa que ela quer vestir. São escolhas pequenas? São escolhas pequenas. Ela ainda precisa de um cuidador ali o tempo todo orientando para que ela não corra algum perigo? Sim, mas ela já está começando a ter ali a liberdade de escolha dela. Até que ela chega em uma fase que ela escolhe por si questões que vão ser muito mais profundas, que vão falar um pouco da sua personalidade, enfim, e que a gente consegue ver a autonomia e o livre-arbítrio dela bem aflorado. Assim é com os espíritos. E o tempo já se deu. Nós vamos ficando por aqui. Paramos na questão 610 e a nossa irmã Virgínia vai dar continuidade com o Evangelho. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. De uma forma especial, parabenizamos aos papais presentes,
aos papais que nos acompanham pelo YouTube também. Que seja um dia bastante amoroso em nossos corações, tanto para os pais presentes quanto aos ausentes também, né? E nós, então, continuando a falar de animais, agora de uma forma um tanto mais imaginária, conta-se que em uma fazenda vivia um rato, muito curioso e muito esperto. E esse rato ali do seu buraquinho, espiando o que acontecia na cozinha, viu que chegou uma encomenda, um pacote muito grande. E ao desembrulhar, para seu desespero, saiu dali uma ratoeira. Então, ele logo se desesperou e saiu ali desesperado, gritando para todos na fazenda: nós temos um grande problema agora na fazenda. Nós chegou uma ratoeira enorme. Passando pela galinha, ele disse: dona galinha, cuidado. Olha só, agora tem uma ratoeira enorme na fazenda. A galinha deu aquela risadinha meio de lado e falou: olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa, viu? Esse problema é todo seu. Nós, galinhas, não temos nada a nos preocupar com ratoeiras. Ele, então, decepcionado, procurou o porco. Falou para o porco: porco, olha só, a galinha não me deu atenção, mas você precisa saber, nós temos um grande problema aqui na fazenda, acabou de chegar uma ratoeira. O porco olhou para ele, sem saber o que dizer, disse: olha, eu sinto muito, seu rato, mas ratoeira é um problema seu e dos seus. Nós, porcos, não temos problemas com ratoeira. Não é um problema nosso. E aí, então, aquele ratinho, né, decepcionado ali, foi até a vaca e disse: dona vaca, olha, nós agora temos um grande problema aqui na fazenda. Chegou uma ratoeira enorme. A vaca disse: olha, não me faça perder tempo. Olha o meu tamanho. Você acha que eu tenho que me preocupar com uma ratoeira? Esse problema é seu, meu amigo. Eu sinto muito. Aí, então, o ratinho decepcionado foi lá, se escondeu ali no seu buraco. E lá pela madrugada houve aquela ratoeira se desarmando. Foi logo ver o que tinha acontecido e também a esposa do fazendeiro desce para ver o que tinha pego naquela ratoeira. Para surpresa dela, era uma cobra muito venenosa que havia sido pega pela ratoeira ali pela cauda. E naquele escuro da noite, sem ver o que tinha acontecido direito, a cobra ali se debatendo, acaba picando a esposa do fazendeiro. Essa, então, fica muito doente. O fazendeiro, por mais que quisesse ali ajudar, cuidar, vê então que a sua esposa vai ficando cada vez pior e tem febres muito altas. Então ele chama ali a cozinheira e diz o seguinte para ela: olha, minha esposa não quer se alimentar. Eu acho que é melhor a gente fazer uma canja. Então, vá atrás do ingrediente principal, a galinha. Lá se foi a galinha. Os vizinhos, sabendo daquela situação lá na fazenda, mandam avisar ao fazendeiro que iriam ali visitar a enferma, né? Aí o fazendeiro chama novamente a cozinheira e diz o seguinte: olha, vai vir muita gente para o almoço. Prepara o leitão. Prepare o porco lá para o almoço. Lá se foi o porco. E, infelizmente, a esposa dele não melhora, vem a falecer. E para o funeral iam esperar muita gente, que eram muito queridos ali na região. E ele, então, chama ali os responsáveis e fala: ó, nós vamos ter que dar alimento para muita gente. Mate a vaca. Então, meus irmãos, vejam bem, com essa história bem simplória, até infantilizada, né, nós queremos chamar a atenção para o tema que nós vamos comentar esta tarde, para a nossa reflexão. O egoísmo. Quantas vezes nós agimos como rato? Que queremos que o mundo pare para prestar atenção no nosso problema. O nosso problema é o maior. E ai daquele que não prestar atenção na minha dor. Ai daquele que não me der atenção, que não deixe o seu problema de lado e preste atenção no meu problema. Às vezes nos pegamos agindo assim.
envolvidos na nossa dor, no nosso problema, queremos atenção só para nós. Por outras vezes, vamos pensar se às vezes agimos como a galinha, como o porco, como a vaca, que o problema do outro é dele. Não me interessa. Ah, bom, a casa do vizinho está pegando fogo. Olha, chame lá o bombeiro. Eu aqui estou protegido. Mas cuidado, porque dependendo da intensidade desse incêndio, pode afetar a sua casa. Então, muitas vezes, o problema do outro, que por não ter nada a ver conosco, por não ter nada semelhante na nossa família, as defesas que muitos fazem de algumas causas, de algumas situações, não me interessam, porque eu não vivo isso. Eis aí o egoísmo. Nossa irmã falava agora há pouco aqui sobre a questão da progressão dos mundos, da Terra, da sua evolução. E olhe nós, o egoísmo é justamente uma das pedras que estão aí segurando a evolução desse mundo. E sabe onde é que nós combatemos o egoísmo? Em nós. Somente em nós. A doutrina espírita nos traz alguns fundamentos, como a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei de progresso, que nos chama muito a atenção a nós mesmos, a essa reflexão sobre o egoísmo. Causa e efeito, por que o outro está sofrendo? Por que as minhas dores bateram à minha porta? Causa e efeito. Não para cruzar os braços, nem para nós, nem para os outros. A reencarnação, que nós sabemos, ora estamos em uma determinada abundância, vivendo uma existência em que nada nos falta materialmente, e muitas vezes encontramos dificuldade em entender que esse tudo que nós temos é justamente para auxiliar os que não têm. Encontramos alguma dificuldade quando o egoísmo nos corrompe, ao ponto de fecharmos as nossas portas para não ver, fecharmos os nossos olhos para não enxergar nem o problema e nem a dor do outro. A lei de progresso. É proibido conquistar, é proibido ter? Muito pelo contrário. Isso deve nos entusiasmar. Isso deve nos fazer progredir, buscar melhoras. Isso é normal, isso é natural. Mas sempre estaremos na dependência de saber o que fazemos do que temos, da oportunidade que conseguimos, como usufruímos, como dividimos. E para esse combate, para essa necessidade de fazermos a nossa parte, de tirarmos o egoísmo de nós, a palavra-chave é coragem. Porque se existe uma dificuldade grande para nós enfrentarmos nesse mundo, não é o outro, é a nós mesmos. Quando nós somos capazes de sentir, nesse momento eu fui egoísta. E ali então tentar reverter e buscar a forma de fazer isso pelo único caminho possível. O antídoto do egoísmo, que é a caridade. E onde está a caridade? Em tudo. Em tudo que nós podemos ver e ouvir, está ali uma oportunidade de caridade, de sermos caridosos. Se passa uma oportunidade, não nos assustemos, outra virá. Mas não percamos o tempo. Estejamos cada vez mais atentos a nos entregar. Doarmos muito mais do que materialmente, é importante doar-se, doar de nós mesmos, até em pensamento. Doar do nosso pensamento, vibrando positivamente
para algo que acontece tão distante de nós, por exemplo, como uma guerra. Está tão longe, gente, isso não vai chegar aqui. Não vai cair nenhuma bomba na minha casa. Assistimos muitas vezes noticiários, notícias, passamos aí por visualizações de fatos acontecendo e parece que nós estamos nos tornando anestesiados. Está ficando comum, está ficando corriqueiro. Fatos que devem mexer conosco, que devem tirar de nós esse nos doarmos ao outro. E doarmos de nós aquilo que às vezes o nosso irmão procura e não tem sequer na riqueza. Um sorriso sincero, uma palavra amiga. Então, é muito importante nós entendermos que a caridade está nos chamando a todo momento, a todos os instantes. A caridade quer de nós essa mão de Deus no mundo. É com a caridade que nós vencemos o egoísmo. E muitas vezes, imaginando que o egoísmo tomou conta do mundo, nós temos que ter a ciência de que o mundo que nós precisamos transformar e mudar e combater o egoísmo, somos nós mesmos. É essa a nossa grande responsabilidade. Nos abracemos a caridade. Busquemos ela em todos os momentos de nossa vida. E se por acaso tivermos dúvidas, não entendermos o caminho, vamos relembrar o maior exemplo de caridade que nós temos, que é Jesus. Atendia a todos, estava com todos, recebia a todos, amava incondicionalmente. Então nós temos um exemplo vivo em nós, em nossas mentes. Sabemos como caminhar. Nos falta, às vezes, essa coragem. Sentimos uma certa dificuldade. Mas estamos a caminho. Estamos nos vencendo a cada dia. Estamos caminhando em busca desse sucesso sobre nós mesmos. É para isso e por isso que estamos aqui. E se aquele exemplo de egoísmo que foi Pôncio Pilatos, que simplesmente lavou as mãos, poderia mudar uma situação, mas não se envolveu em puro egoísmo, para não se dar por vencido, para não se dar naquela situação que todos poderiam condená-lo. Então, muitas das vezes, nós estamos tão preocupados com a opinião alheia, com tudo que nos envolve, o que precisamos parecer e o que precisamos ser. Esse não é o verdadeiro intuito das nossas conquistas. É um progresso partilhado. É um amor dividido. Do que vale a gente falar tanto de amor? Querer tanto amor e não dividir. Está aí algo que, se nós conquistarmos, é para doar. Doar sempre. E, ao pensarmos em expulsar definitivamente o egoísmo dos nossos corações, nós já vimos que o caminho é, de fato, a caridade. A mensagem inicial, coincidentemente, nos falou lindamente sobre a necessidade da caridade para nos transformarmos. E, tantas vezes, a dor que afeta um irmão parece tão pequena diante da nossa, a dor que afeta o irmão parece tão fácil diante da nossa, mas nós precisamos entender que talvez estejamos mais fortes
talvez estejamos bem mais fortes do que aquele irmão que não consegue vencer uma pequena dor, um pequeno problema. Eis aí um grande chamado para a nossa caridade. Já podemos apontar o caminho, porque se estamos achando a dor do nosso irmão tão pequena, poderia ter feito de outra forma, e começamos então a julgá-lo. Vamos caminhar o nosso raciocínio para o outro lado. Já estamos mais fortes, já não cometemos erros semelhantes, então está ali a nossa chance de praticar a caridade, de desenvolver esse amor, de ter a certeza que nós podemos agir onde somos chamados. Cada dor que passa à nossa frente é um chamado. Aí cabe a nós entendermos como podemos agir. Se é tão distante que nós não podemos ir lá, o pensamento, o amor, a boa vontade, a caridade não tem limite de distância, de forma alguma. Não existe limite, não existe distância que a nossa vibração de querer bem, de amar, de desejar que o outro se resolva de verdade. Eu não tenho o que ele está pedindo, mas eu tenho a vontade compartilhada com ele de que ele vai conseguir. Eu estou ajudando dessa forma. Nós estaremos ajudando a todos que tiverem uma dor, que gritarem para nós, cuidado com a ratoeira, mesmo não sendo ratos. Nós saberemos vibrar positivamente para que ele fuja do perigo. É assim que muitas vezes nós, sem saber, somos auxiliados. Alguém que nos observou de longe, que sequer nos direcionou o olhar, mas entendeu, aquela pessoa hoje não está no seu melhor dia. Ela está chegando aqui na casa espírita tristonha, mas não fala nada. Mas nós estamos devolvendo amor, devolvendo uma preocupação sadia, que é rogar a Deus, auxilie essa melhora. Auxilie na vitória sobre esse problema. Então, quantas vezes nós somos auxiliados em nosso lar? Porque alguém pergunta, o que está acontecendo? Não, nada não. A gente sabe que tem um problema ali. E o que a gente tem que devolver? A preocupação sadia, o amor, a caridade, a vontade de que tudo se restabeleça, que tudo fique bem. Isso é paz para os nossos dias, paz para o nosso mundo, paz para os nossos corações. E toda essa transformação começa em nós. E acho que nem tem fim. Estaremos constantemente, buscando essa melhora, para seguir esse progresso que Deus espera de nós. E, certa vez, um pai professor levou para casa muitos afazeres ali, provas para corrigir, e um trabalho muito importante que ele precisava realizar. O nome desse trabalho era Como Transformar o Mundo. E ao chegar em casa, como sempre, o seu filhinho pequeno já vinha abraçar, papai, vamos brincar, papai, eu quero brincar com você. E ele sempre dava ali a atenção que ele podia dar. E naquele dia eram muitos afazeres. Ele então teve uma ideia. Abriu uma revista, viu um mapa mundi, picou em pedacinhos bem pequenininhos, E falou para o filho, vamos fazer assim, papai vai aqui terminando o trabalho dele e você vai montando esse quebra-cabeça. E foi onde ele pensou, agora eu vou ter tempo de até ele montar esse mapa mundi aqui, vai demorar muito, E então ele começou ali a fazer o trabalho dele, estava longe da metade.
A criança chega, papai, terminei. Ele falou, não, não é possível. Como assim você terminou? Você conseguiu montar o mapa mundi? Ele falou, então, papai, sabe o que eu percebi? Que do outro lado dessa figura tinha um corpo humano. E o corpo humano é bem mais fácil de ser montado do que o mapa mundi. E é essa lição que nós queremos, então, trazer mais uma vez para a nossa reflexão. É bem mais fácil, né? Às vezes, esse pensamento de mudar o mundo, de observar quanta coisa errada, quanta coisa que poderia as pessoas fazerem diferentes, se amarem mais. Gente, como é fácil nós percebermos isto lá fora, no outro. E a nossa necessidade de transformação. Não podemos perder tempo em mudar o mundo. Precisamos ganhar o nosso tempo, nos transformando, melhorando o mundo através de nós, por nós, pelas nossas ações, por tudo que nós desejamos ao outro, pelas irritações que nós vencemos, pela impaciência que não nos domina. São diversos passos nessa caminhada nossa. São diversas oportunidades que nós temos e não temos tempo a perder. Temos, sim, todas as oportunidades que precisarmos. Mas quando nós pensamos assim, o mundo precisa de nós, muitas das vezes, o mundo precisa que nós nos mudemos, que nós nos transformemos. É para isso que o mundo está gritando. Por isso temos todos os nossos afetos e desafetos, de repente não fazendo mais sentido saber que existem afetos e desafetos na nossa vida. Podemos transformar todos em afetos, porque mais uma vez lembraremos a doutrina espírita. Reencarnações em que nós podemos dificultar ao invés de facilitar. Se já, hoje, agora, resolvemos os desafetos. Olha, quantas oportunidades virão de termos um número maior de afetos numa próxima reencarnação. E tudo isso é aqui dentro de nós. Tudo isso é transformação. Tudo isso é combate ao egoísmo. Retirar esse egoísmo a qualquer custo. Dia a dia, pedacinho por pedacinho, seja como for. Primeiro passo, reconhecer os momentos em que nós acertamos, em que nós fomos caridosos, em que nós demos urgência à caridade. Também reconhecendo quando o egoísmo nos abraçou, tomou conta de nós. E aí é tirar esse abraço. É modificar formas de pensar, formas de agir. A dor que o outro sente hoje não é porque nós já estamos isentos dela. Causa e efeito. Não estamos totalmente isentos. Então, o que eu puder melhorar em um problema alheio, em uma dificuldade alheia, amanhã com certeza pode me servir. Mas não é bem essa lei do toma lá da cá que nós estamos buscando. Ao contrário, é harmonizar sentimentos, emoções, vontades. É nos sentirmos responsáveis por nós e pelos outros e pelo mundo. É nos sentirmos filhos de Deus, suas criaturas, sabendo que estamos caminhando, fazendo a nossa parte para alcançar a possível perfeição. Então, quanto mais nos purificarmos através
da prática da caridade, do amor sincero, da verdadeira vontade de nos transformarmos. Quanto bem nós estamos fazendo o mundo. Quanto nós estamos acelerando e auxiliando no progresso do nosso planeta. Que Jesus, então, venha nos abraçar mais uma vez, nos dar mais uma vez esse exemplo de caridade, de amor e nos fortalecer, nos fazer caminhar sempre de mãos dadas a Ele, buscando os seus passos, muitas das vezes caindo, aprendendo a levantar, porque temos suas mãos seguras a nos guiar, a nos erguer. Então, que Jesus nos abençoe, que todos vocês tenham um retorno feliz aos seus lares e que abençoe também esta casa que nos acolhe, esses momentos de estarmos junto do Evangelho, buscando todas as luzes que Ele derrama sobre nós. Que Jesus os abençoe. Então, nós vamos, nesse instante, fechando os nossos olhos, nos preparando para a prece, rogando a magnetização das águas, hoje em especial, pedindo ao alto que abençoe cada ser que tomou para si a missão da paternidade, missão linda e abençoada, de colocar os espíritos na estrada e na senda do bem. E nesse momento, vamos nos preparar para o tratamento através do passe aos nossos irmãos que estão em casa, que possam receber o passe espiritual. E nós vamos mentalizar a Ti, Senhor, nosso Mestre Maior, inundando todo o ambiente com esta luz imperecível do amor, nos sentindo envolvidos por vibrações tão doces e que ao mesmo tempo nos chamam para as ações em prol da caridade, iniciando por nós, se estendendo pelo próximo, irradiando até chegar ao Pai em forma de gratidão. Oremos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Paz, e que seja uma semana de muitas bênçãos.